Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fazendo Joias. Se você ainda não me conhece, eu sou Ailton Batista, sou ourives há mais de 30 anos, sou especialista em joias de prata e ouro. E te ensino a faturar R$5.000 por mês fazendo joias com baixo investimento inicial. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que o ourives iniciante não deve utilizar latão, cobre, aço e moeda antiga para faturar fazendo joias. Isso mesmo, a gente não deve começar por esses metais. E eu vou deixar muito bem claro nesse vídeo para você que quer começar na ourivesaria, quer começar a ganhar dinheiro, quer começar a fazer joias e faturar com elas, não começar por estes metais. Por que eu tenho feito isso? Porque eu tenho recebido inúmeras perguntas. Ailton, dá para eu utilizar as mesmas técnicas aqui? Eu quero fazer minhas joias apenas em latão. Dá para eu utilizar as mesmas técnicas da ourivesaria? Ailton, eu tenho uns clientes meus que estão querendo muito fazer as alianças em moeda antiga. Dá para eu ser um ourives e trabalhar também com moeda antiga? E aí eu resolvi fazer esse vídeo para mim desmistificar isso de vez. Para me colocar para você o que realmente interessa e o que não interessa na utilização das técnicas da ourivesaria para trabalhar com estes metais. E para isso, então, eu vou fazer um paralelo. Por quê? As técnicas de ourivesaria, que já vem aí há milênios, que as pessoas já trabalham com esses metais preciosos, que é prata, ouro, platina, ouro branco, são muito diferentes desses metais aqui, que não são metais preciosos, e são metais um pouco complicados para estar se trabalhando. Então as pessoas, até mesmo lá dentro do grupo dos ouriveseiros, que é o grupo dos 500 que eu ajudo lá, tem a mentoria comigo, para colocar as técnicas da ourivesaria em prática e faturar fazendo joias, tem pessoas com essas mesmas perguntas, com esses mesmos dilemas. Cara, eu quero trabalhar com latão, eu quero trabalhar com cobre, eu quero trabalhar com aço. Então, eu vou fazer um paralelo com os processos que a gente usa dentro da ourivesaria com esses metais. Vamos ver se encaixa ou não. Que aí você pode tirar a sua conclusão. Cara, eu vou trabalhar com latão mesmo? Ou eu vou trabalhar com prata e com ouro? Então, vou estar abordando sobre esses metais. Tá? Se você depois tiver algum outro metal, manda para mim aí no comentário, eu tô sobre tal metal, o que você acha? Que eu vou estar te respondendo. Já aproveita, já curte esse vídeo, Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita também, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber as notificações, Toda terça e quinta tem um vídeo novo no canal para você estar recebendo então aí as notificações. Então vamos aqui ao nosso paralelo, Vamos aqui já adiante para não perdermos tempo. Bom, para fabricar joias, inclusive aqueles metais que eu estava falando ali, latão, cobre, aço, moeda antiga, você não vai estar fabricando joia, você vai estar fabricando semi-joia, É diferente. Não é que só soa diferente, não é só o nome que é diferente, é diferente. Se você vai vender para um cliente uma joia, o cliente já sabe, ele está comprando uma joia. Uma semi-joia ou bijuteria, já começa a coisa a declinar, O cliente já fala, não, se é semi-joia, não pode ter o mesmo preço de uma joia. Então, já começa por aí o negócio a definhar no preço, Mas vamos então aqui fazer esse paralelo. Bom, para fazer joia, nós precisamos de alguns processos. Se você ainda não é ourives, se você está apenas começando aí a pesquisar sobre isso, eu vou te falar aqui o que a gente precisa para fazer joia, com prata e com ouro. E depois eu vou fazer esse paralelo então com os outros metais. Bom, dentro das técnicas de ourivesaria, nós temos então alguns processos. O primeiro processo que a gente utiliza para fazer a joia, inclusive esse processo aqui são processos repetitivos, Sempre eu falo que são processos repetitivos. Por quê? Porque a metade da joia está aqui. A metade para fabricar qualquer joia está dentro disso aqui. O restante é técnica de bancada, que cada joia vai precisar diferente. Mas toda joia de prata e de ouro que são confeccionadas com técnicas de ourivesaria vão passar por esses processos. Então, quais são esses processos? Processo de liga é você misturar ali os metais, fazer a liga da prata, fazer a liga do ouro, para dar dureza a esse metal. A prata, quando ela vem pura para a gente, que é a prata 1000, ela vem muito mole. E o ouro, mesma coisa. O ouro 1000 ou o ouro 24 quilates também é muito mole, é muito maleável.
se você for fazer uma joia de ouro puro, tem que fazer uma joia muito grossa para ela ter resistência. Então a gente acrescenta liga para essa joia ter resistência. Então é do ouro 24, a gente passa para o ouro 18 quilates, acrescenta liga. A prata, a mesma coisa. Se você quer uma prata um pouco mais resistente, a gente trabalha com prata 925 ou a prata 950. Então esse aqui é o primeiro processo. Depois eu vou falar sobre os outros metais dentro desses processos. Vou explicar primeiro como é que se faz joia de prata e de ouro. Então depois que você ligou os metais, você precisa fazer a fusão desses metais. Então tem lá o maçarico, tem lá o porta-cadinho, o cadinho, onde você vai estar juntando então, fazendo a fusão desses metais para transformar em lingotes, né? E esses lingotes é que você vai então preparar para fazer as joias. Depois que você fez a fusão, você vai para um processo de laminação, ou seja, você vai usar o laminador para estar fazendo os fios ou as chapas, né? Tanto da prata quanto do ouro. Depois que você passou pelo processo de laminação, tem ainda puxar os fios. Se você quer um fio redondo, por exemplo, para passar pela fieira, né? Preparar um fio redondo, então você precisa de preparar os fios. Depois que você fez isso tudo aqui, vai para a bancada, para a parte de solda. Então você vai ali já unir as pontas desses metais, vai dobrar esses metais, vai moldar esses metais para transformar isso em joia. E lá você vai precisar então do processo de solda. Depois da solda, vem a parte de acabamento, onde você vai finalizar a joia. Isto um processo normal de criação de qualquer joia de prata e de ouro. Pois bem, agora vamos ver se você consegue usar esses mesmos processos com os outros metais. Com o latão, com o cobre, com o aço e com a moeda antiga. Porque aí você vai saber realmente se dá ou não dá para estar montando uma oficina toda de ourivesaria para trabalhar com esses metais. Inclusive para ver se compensa ou não compensa. Dá para utilizar então, antes de eu fazer o paralelo, dá para usar as mesmas ferramentas? Para alguns desses metais você consegue utilizar as mesmas ferramentas. Beleza, então já começou a adiantar um pouquinho. Por que alguns desses metais? O latão, beleza, talvez você até consiga lá laminar. O cobre também. O aço já não dá. Então se você quer trabalhar com aço, só na parte de laminação você já perdeu. Não dá para usar um laminador comum para laminar aço. A moeda antiga também dá. Então assim, alguns equipamentos você vai conseguir fazer. As técnicas, algumas também você vai conseguir utilizar as mesmas técnicas. Então, vamos agora então ao nosso paralelo. Bom, vamos primeiro pegar pelo latão, né? Vamos primeiro pelo latão. O latão. Você consegue fazer a liga do latão? Bom, se você fizer uma pesquisa lá, quais os componentes do latão, e aí você vai comprar os componentes para começar a fazer uma liga. Qual que é a proporção correta para ter uma liga boa de latão? Não quero fazer a liga, eu já compro pronto. Bom, se você comprou já o latão pronto, aí você já não sabe que liga que tem daquilo ali. Então já começa a coisa, o caldo a engrossar, né? Já começa o caldo a engrossar. Então, quando a gente faz na prata e faz no ouro, você tem certeza, quando você está ligando os metais, você mesmo está ligando os metais, você tem a certeza de qual liga você está usando, de qual da qualidade desse metal que você está usando. Se você for fazer com latão, eu comprei lá um pedaço de latão lá e vou laminar. Então você vai chegar numa loja aí que vende esses materiais, vai comprar lá uma barra de latão, vai comprar um pedaço de latão, ou achou lá uma torneira velha na sua casa que você acha que é latão porque é amarelo, né? E nem sabe que liga que é aquilo. Então, pela liga você já começou, o latão já começou a perder. A fusão, né? A gente funde o ouro e a prata para fazer uma mistura bacana ali, para o negócio ficar homogêneo, para ficar bacana. Dá para fundir o latão? Até dá, né? Até dá para a gente fundir o latão aí para fazer lingote para ir laminar. Então, por aqui o latão ainda está ganhando. Na parte da fusão, ainda dá para você fundir. Vai ter um pouco mais de trabalho do que para fundir prata e fundir ouro. Você vai gastar um pouco mais de gás, vai gastar um pouco mais de oxigênio, porque o ponto de fusão aqui, às vezes, é até o mesmo da prata e do ouro. Eu nem cheguei a pesquisar, porque para mim isso aqui não é muito relevante. Às vezes até o mesmo. Só quando você vai fundir latão, dá uma fumaceira na oficina, porque desprende muita fumaça disso aqui.
provavelmente que ele deve ter uma parte de alumínio no meio dele, porque sai uma fumaça branca muito esquisita. Então, na fusão, dá para você fundir, dá para fazer o lingote, mas é custoso, não é tão fácil como fundir prata e fundir ouro. Para laminar, né? Dá para usar o mesmo laminador da ourivesaria para laminar latão? Dá para você laminar latão tranquilamente. Também vai te dar um pouco mais de trabalho, porque ele é mais duro, ele é mais ressecado do que a prata e do que o ouro. Tá? Então você vai ter que recozer, às vezes, mais vezes, né, para estar fazendo uma boa laminação. O que acontece é que se você não teve uma liga boa, se você não sabe que liga que é aquela ali, se você não tem ali os componentes exatos do que você está fazendo, na hora de laminar, pode acontecer desse material ficar quebradiço, porque às vezes vai muita impureza no meio desse latão. Então pode acontecer problemas. Dá para usar o laminador tranquilamente, né? Eu já laminei latão aqui no meu laminador tranquilamente. Dá para usar. Só que por ter muitas vezes muita sujeira no meio disso aqui, alguns metais que são até ferrosos no meio desse latão, pode acontecer na hora do momento da laminação, esses fios não saírem perfeitos. E quando o fio não sai perfeito da laminação, você vai ter problemas lá embaixo depois na hora do acabamento. Por quê? Um fio que não está perfeito, isso acontece também com a prata e com o ouro. Se você não fizer um fio perfeito, se você não fizer um fio sem rebarba, né, que não seja quebradiço, se acontecer de dar rebarba, ficar quebradiço, lá embaixo, na hora de você fazer o acabamento, você vai sofrer um pouco mais. Você vai ter que limar mais, você vai ter que lixar mais, ou seja, você vai ter mais gastos, né? Porque cada vez que você lixa mais, você está gastando mais insumo, está gastando mais lixa, está gastando mais energia, né? E está gastando mais o seu tempo. Então isso aqui vai encarecer um pouco essa semi-joia que você está fazendo. Não está fazendo joia, né? Bom sempre lembrar isso. Então, no processo de laminação, até dá para laminar o latão, mas muitas vezes você vai ter problema de laminação. Para passar pela fieira, né? E fazer os fios. Dá para fazer fio de latão? Dá para fazer fio com latão, tranquilamente. Se você fez uma laminação bem feita, os fios também vão sair bem feitos. Então dá para você fazer fios finos com isso aqui tranquilamente. Então dá para usar a fieira? Pode utilizar a fieira, porque é um metal macio, não vai danificar a sua fieira, né? E você consegue fazer. E para soldar? Aí que tá. E para soldar o latão? As pessoas, dentro lá do grupo, né, já atendi várias vezes as pessoas, na hora que chega na parte da solda, o caldo não só engrossa como o caldo entorna. Por quê? Porque a solda que a gente trabalha é com maçarico orca. Então tem que aquecer toda a peça. E essas peças de latão, elas até aquecem bem parecido com a prata e com o ouro. Só que no momento de você fazer a solda, no mercado quase que não tem, ou se tem pouquíssimos fornecedores que fornecem solda para latão. Ailton, mas aquela varetinha de solda que vende lá nas lojas de material de elétrica, aquelas coisas, dá para usar? Até dá para usar, só que lá é uma solda elétrica. Ou é uma solda feita com maçarico de oxigênio. E se você está fazendo um anel solitário, que a garra é fininha, de latão, como é que você vai soldar? Com que material que você vai soldar isso aí? Ailton, mas você não ensina como é que faz uma solda de latão? Não. Eu não tenho preparado como é que se faz uma solda de latão. Por quê? Porque não é minha praia. Tá? No começo do vídeo eu te falei, eu sou especialista em joias de prata e ouro. Então eu não tenho aqui uma receita para uma solda de latão. E é aqui que a maioria das pessoas, às vezes, se estrepam ou quando quer começar a trabalhar com latão. Aí eu também não dá para usar aquela soldinha fria lá, que é com aquele ferrinho que solda materiais eletrônicos? Cara, até dá para soldar. Mas aí você não está fazendo nem uma semijoia, você está fazendo já bijuteria. Né? Você já está fazendo bijuteria, você já foi para outro caminho. Então, se aqui a gente está discutindo, estou te mostrando as técnicas de ourivesaria para utilizar com outros materiais, com outros metais. Não estou falando aqui de solda de eletrônica. Mas dá para soldar com aquilo lá? Você até consegue soldar um pininho, mas é uma solda que não vai ter durabilidade. E se não vai ter durabilidade, seu cliente provavelmente não vai ficar satisfeito com você. Você vai ter problema com o cliente.
E se você tiver problema com o cliente, você está perdendo dinheiro, porque cada vez que um cliente se aborrece com você, cada vez que um cliente vai embora, ele não vai te indicar para mais ninguém. E ainda vai sair falando mal. Aí aquele camarada ali, Deus me livre, fez um brinco para mim de latão que o negócio não funcionou. Então você vai estar perdendo dinheiro com isso aí. E na hora do acabamento, dá para utilizar o mesmo motorzinho de chicote para dar acabamento? Dá. Dá para usar as mesmas lixas? Dá para usar as mesmas lixas. Dá para usar as mesmas limas? Dá para utilizar as mesmas limas. E dá para fazer, inclusive, um polimento, assim como a gente faz com joia. Só que é um polimento que não vai ter durabilidade. Por quê? O latão, ele se oxida muito fácil, muito rápido. Então, às vezes, quando você acaba de fazer o polimento, você lavou, guardou essa peça, foi embora para casa, né? Feliz, satisfeito. Opa, fiz um brinco de latão, tá lindo, maravilhoso, tá mais brilhante do que ouro. Tá melhor do que ouro. E aí você vai embora feliz, satisfeito. No outro dia, quando você retornar, que você abrir lá a sua gaveta e abrir o pacotinho, provavelmente ele já vai estar oxidado. Ou seja, se dentro da sua oficina, com um dia, ele já começou a oxidar, imagina na mão de um cliente, na orelha de um cliente. E para que então, aí? Como é que vai fazer então para isso não oxidar? Você vai ter que dar um banho nesse latão. E não é um qualquer banho, você vai ter que dar um banho de qualidade para isso aí virar uma semi-joia. Então, chegando aqui nos finalmente com o latão, né? Você até às vezes consegue utilizar aqui as mesmas técnicas, os mesmos processos, as mesmas ferramentas. Porém, você não vai estar fazendo joia. Você vai estar fazendo uma semi-joia ou uma bijuteria. Na maioria das vezes, uma bijuteria. E aí eu te aconselho, cara, se você quer montar uma oficina de joias, se você quer se transformar num ourives, você quer comprar os equipamentos de ourives para estar trabalhando com latão, cara, é melhor você pegar a sua grana e você fazer uma viagem lá para Limeira, ou ir num site dessas empresas que vendem bruto em Limeira e comprar tudo prontinho já no latão e só mandar banhar. Ou seja, você vai estar economizando e muito em todos os processos aqui, ainda vai estar economizando na sua oficina. Então, se você quer começar na ourivesaria, mas não quer começar com a prata e com o ouro, porque é muito caro, a prata está muito caro, está R$5 um grama de prata, sendo que o latão está 10 centavos, é muito melhor eu trabalhar com latão. Beleza, a cotação é mais ou menos essa, né? Só que lá na frente, esse latão que você comprou a 10 centavos, talvez não vai valer nem 10. Ao passo que se você fizer tudo que você fizer aqui, o mesmo processo, utilizando prata, que é um metal nobre, para fazer a joia, você consegue fazer realmente uma joia. E aí você vai conseguir vender isso muito mais fácil. Você vai poder mostrar para o seu cliente, olha a joia que eu fiz. Com um acabamento mais fino, porque você não vai ter problema com solda, você não vai ter problema com laminação, você não vai ter problema com fusão. Então, tira isso, se você está pensando em começar na ourivesaria e já quer ir para esse lado dos metais, tira isso da sua cabeça, porque provavelmente você vai ter problema. Vamos então para o próximo aqui, para o próximo metal, né? Os pessoas gostam muito de trabalhar. Para quem está começando, né? Cobre. Muitos gostam de trabalhar com cobre, por quê? Cara, tem cobre para todo lado, né? Se eu for aqui qualquer gaveta da minha casa, aqui, na minha oficina, encontro um pedacinho de cobre ali, só fundir, e aí eu começo a praticar a ourivesaria, daqui a um tempo eu tô craque, eu sou um ourives. Só que vamos então aqui aos processos, né? Ver se o cobre se encaixa aqui dentro de todos os processos, ver se realmente você vai poder trabalhar com isso aqui, se vai compensar trabalhar com isso aqui. Bom, vamos lá. Liga de cobre. Provavelmente você não vai conseguir comprar liga para cobre, você já vai procurar o que está pronto, né? Porque para quem quer começar com isso aqui, está procurando facilidade. Então, não vai saber que tipo de cobre está trabalhando. Vai pegar o cobre que apareceu, vai numa sucata, vai num ferro velho, vai num chuveiro velho que tem por aí, um pedaço de fio velho e vai fundir isso para fazer joia. Joia não, né? Bijuteria. Ou semi-joia. Então vamos lá, liga sem chance, né? Você não vai conseguir ligar cobre. Fusão. Cara, fundir cobre é bem mais complicado, mas muito mais complicado que fundir latão, que fundir prata, que fundir ouro. Isso aqui, se for utilizar o cadinho que a gente usa, vira uma prasta no fundo do cadinho. E se for com uma maçariquinha orca, você não consegue. A não ser que seja uma quantidade muito pequena. Mas 5 gramas, igual a gente funde aqui, normalmente 5, 10, 15 gramas
no maçarico pequeno, no maçarico orca, a gente funde de prata e funde de ouro, de cobre você não vai conseguir fundir. Então, seu primeiro problema vai estar aqui na parte da fusão já. Você não vai conseguir fazer um lingote perfeito apenas com maçarico pequeno. Com maçarico de oxigênio dá? Com maçarico de oxigênio dá. Mas olha o gasto que você já vai ter para fundir um metal nada nobre, né? Nada nobre. Então, a fusão fica meio termo. Você não consegue fazer com orca, mas consegue fazer com de oxigênio. Para laminar, cara, é muito pior do que laminar prata, que laminar ouro, que laminar latão. O cobre, ele é muito mais duro, ele é muito mais ressecado. Então, você vai ter problema na laminação. Com certeza você vai ter problema na laminação. Principalmente se você for fazer isso em escala, né? For fazer numa escala maior, então aí que o problema vem mesmo. Porque você vai ter que fazer tarugos maiores, vai ter que fazer lingotes maiores. E para laminar isso aqui é muito duro. Tá? É duro e é muito quebradiço. Por exemplo, eu consegui um cobre aqui excelente. Na hora da laminação você vai ver a excelência dele. Você vai ter problema com ele com certeza. Dá para puxar fios? Não, você pode usar o laminador? Pode até usar o laminador, não vai atrapalhar o seu laminador. Beleza. Dá para fazer fios redondos? Dá para usar a fieira? Dá para utilizar a fieira. Só que você já não vai ter fios perfeitos aqui no laminador, então os fios redondos também não vão sair perfeitos. Você vai ter problemas aqui na hora de puxar esse fio. A não ser que você seja um cara muito insistente. Fala, cara, eu sou muito insistente, eu vou ficar laminando isso aqui até eu conseguir um fio perfeito. Beleza. Sabe-se lá com quanto tempo você vai conseguir isso. Né? Mas dá para tirar ali alguns fios ainda. Ótimo. Solda. Aí, com o que eu vou soldar um latão? Cara, eu já recebi essa pergunta mais de 200 vezes. A pessoa monta uma oficina, eu tenho alunos desse jeito, que tá lá comigo, que tá tendo a minha mentoria, já falei com eles, sai dessa aí, vai para prata, vai para ouro, isso aí não dá futuro. Não, mas eu tenho alguns clientes aqui que adoram latão, que adoram cobre. Beleza, então vai fundo. Aí passar uns 10 dias, aí eu me ligo. Ailton, como é que eu vou soldar o cobre? Eu já tentei soldar com solda de prata, eu já tentei soldar com vareta de latão, e aí nada se encaixa na cor perfeita. Você não vai conseguir soldar cobre muito fácil. Não vai conseguir. Com o maçariquinho orca, sem chance. Aí como é que eu vou conseguir uma liga de solda de prata? Cara, eu não tenho fornecedor para isso, eu não tenho a mínima ideia de como é que as pessoas conseguem fazer isso. Então essa pessoa que está lá comigo, lá, que está fazendo com a solda, ele conseguiu soldar com prata. Aí ele vem para mim e fala, só que está tendo um problema. O latão, o cobre é avermelhado e a solda de prata é branca. E aí está dando problema, o cliente está reclamando. Mas é lógico. Mas isso aí é mais do que lógico. Só você que não conseguiu entender isso ainda, eu falei para ele. São metais totalmente diferentes, com cores totalmente diferentes. A solda de prata pega no latão? Pega. No cobre? Pega. A solda de prata até consegue unir ali duas peças de latão, de cobre, consegue, tranquilamente. Estou com latão na cabeça, não sabe. Mas vamos lá. A solda de prata, ela gruda ali no cobre tranquilamente. Consegue grudar. Só que a solda de prata é branca. É prateado. E o cobre é vermelho. Então vai dar essa diferença com certeza. Então, da parte da solda, você vai ter muito problema. Mas é muito problema. E acabamento? Bom, acabamento você vai conseguir fazer com os mesmos equipamentos. Isso aí, sem dúvida. Na parte do polimento, com o cobre, você vai ter problemas ainda maiores do que com o latão. Porque o cobre, quando você acabou de polir e lavou, na hora que vai secar, ele já está começando a oxidar. A oxidação do cobre é muito alta, é muito forte. E ainda dá zinabre, que é aquele negócio esverdeado que fica esverdeando o dedo da pessoa. A pessoa colocou um anel de latão ou cobre na mão, vai ficar aquele zinabre, aquela mancha verde no dedo da pessoa. Então, de acabamento, você até consegue fazer, vai ficar bonito quando você polir, com certeza. Fez uma aliança de cobre, ficou lindo, ficou parecendo até ouro vermelho quando eu acabei de polir. Ótimo. Só que é um brilho sem durabilidade. Aí depois eu consigo depois dar um banho nisso aqui, se eu quiser fazer de cobre, eu consigo dar um banho? Consegue. Consegue fazer um banho aí, vai ficar uma semi-joia, vai ficar um negócio bacana. Só que a que custo que vai sair isso?
né? Qual o tempo que você vai demorar para fazer isso aqui tudo, né? Sofrendo, suando, para ter uma semi-joia, não é uma joia, né? Para ter uma semi-joia que não vai ter durabilidade, que não vai ter ainda lucratividade para você. Eu tô dizendo, vai ter lucratividade sim, porque eu acho cobre em qualquer lugar. Tem cobre jogado aqui em casa para todo lado, então eu não vou nem precisar de comprar. Beleza, você não vai precisar de comprar. Mas também não vai conseguir vender por um preço bom, porque quando você falar com a pessoa, isso aqui é cobre banhado, você fala, não quero não. Isso aí vai escurecer, vai pratear, vai me dar alergia, não quero. Então, também não compensa. Para quem vai iniciar na ourivesaria, é prata e ouro. Isso aqui não compensa. Você vai perder muito tempo, você vai, né, queimar lá os seus neurônios para chegar aqui numa semi-joia boa, perfeita, e ainda não vai ter ainda um dinheiro no final das coisas. Não vai ter um dinheiro, uma lucratividade que vai compensar essa trabalheira toda. Então já passamos aqui por dois metais, né? O latão e pelo cobre. E aí vamos para um terceiro metal. As pessoas me perguntam muito se tem como, né, trabalhar, que é o aço. E aqui quando eu falo aço é qualquer tipo de aço. Tem o aço cirúrgico, tem o aço não sei o que. Aço, né? Vamos falar de aço. A qualidade não vai influenciar em nada. Bom, tem algumas joias que são feitas em aço. Joias não, né? São semi-joias ou bijuterias feitas em aço. Tem alianças de aço, tem brinco de aço. Se você for num shopping aí, você vai encontrar lá um quiosque de joias todas feitas em aço. Tem uma empresa que trabalha só com joias de aço. São, né, coisas até bacanas, semi-joias até bacanas. Mas vamos falar das pequenas oficinas. Vamos falar do pequeno ali, ourives, que está tentando entrar para a ourivesaria e está caçando um jeito de driblar isso aí, porque está achando que a prata e o ouro está caro e quer ir para um outro metal. É isso que é o nosso papo aqui hoje, é esse. É a pessoa que está querendo entrar para a ourivesaria e está tentando correr do ouro e da prata, porque está achando que tem que fazer mais investimento e tenta, então, outros metais. Então vamos lá no aço. Bom, liga de aço. Sem chance, né? Acho que nem se você procurar, der o Google aí, você não vai encontrar como é que você vai fazer uma liga de aço. Você vai ter que ir lá abrir uma metalúrgica aí, né? Então, liga de aço, sem chance, os pequenos ourives aqui. Fundo de aço. Cara, você vai ter que ir um alto forno lá, igual as metalúrgicas também, né? Não tem como a gente fundir aço na nossa bancada, na nossa fundição normal da oficina. Laminação. De forma alguma você deve colocar qualquer peça em aço no seu laminador. Por quê? O seu laminador, o rolo também dele é aço. E às vezes, você colocar um aço ali que é ainda mais forte do que o rolo do seu laminador, você vai estar estragando o seu equipamento. Então, aço, tá? Não coloque de forma alguma, não tente de forma alguma laminar o aço no seu laminador. Eu peguei um pedacinho de aço aqui e vou tentar fazer um brinquinho que eu acho que vai dar certo, vou só esticar um pouquinho no meu laminador. Você vai correr o risco de estar estragando o seu equipamento e aí você vai ter um prejuízo enorme. Puxar fio. Bom, se você vai usar lá a nossa fieira que a gente usa para puxar fio de prata, fio de ouro, você consegue puxar fio de latão, você consegue puxar fio de cobre, fio de aço de forma alguma. Não coloque os fios de aço aqui na sua fieira, que você vai perder o seu equipamento. Tá? De forma alguma. Não tente fazer isso, que você vai perder o seu equipamento, com certeza. Solda. Nas nossas bancadas, a gente não consegue fazer solda de aço. Tá? O nosso maçarico, nem com o óleo de oxigênio, você vai conseguir soldar uma peça de aço. Né? Acabamento. Bom, polimento lá, lixar e polir você pode até conseguir. Às vezes tem as alianças de aço que já vem pronta lá. A pessoa está muito arranhada, quer dar um polimento, você consegue lixar, vai ter que gastar um pouco bom de lixa e consegue no nosso motor de polimento fazer o acabamento. É a única coisa que você vai conseguir fazer aqui com o aço. Apenas polimento. Ailton, mas se existe lá a semi-joia de aço, alguém consegue fazer. Consegue. Só que são outros processos. Muitas vezes são processos de usinagem. A pessoa pega lá um bloco de aço, coloca aqui no torno, né? E vai usinando aquilo até transformar em joia. Você vai comprar um torno para usinar aço?
Nós estamos falando aqui de pequenas oficinas, estamos falando de oficinas básicas para fazer joias para quem quer começar na ourivesaria. Um torno desse aí para usinar aço, eu nem sei que valor que você vai encontrar isso. E um bloco de aço para comprar, para colocar lá para usinar, então aí que a coisa desandou de vez. Então isso aí não é para as nossas oficinas de joias, não é para quem quer começar na ourivesaria, começar pelo aço. Isso aqui é sem chance nenhuma. Os outros dois ainda aqui de cima, né, o latão e o cobre, pode ser que você consiga fazer alguma coisa, né? Não vai ter durabilidade, não vai ter um bom rendimento financeiro, mas você ainda consegue fazer. Com o aço, nem tente que você vai perder dinheiro nessa parada aí, vai perder equipamento, vai perder tudo. Bom, daí vamos para o nosso último metal, né? Porque tá todo mundo querendo fazer isso aí agora, que é o moeda antiga. Moeda antiga. Oh, aí, que metal é esse? Que moeda antiga? Que coisa louca é essa que apareceu aí? Olha, não é de hoje que tem alianças aí feitas em moeda antiga, né? São feitas com as técnicas até rudimentares, eram feitas, né, com técnicas rudimentares. A pessoa pegava uma moeda mesmo, né, furava o centro dessa moeda e aí vinha batendo aquilo no tribulé, na bigorna, até moldar uma aliança, né, fazia ela de moeda antiga. Tem a mesma durabilidade do ouro? Durabilidade, sim, né? As mesmas características do ouro não tem. Ailton, mas é amarelinho, se der uma lavadinha bem, passar lá um bombril, fica muito bacana. Beleza. Mas no outro dia já vai estar fosco de novo. Não segura o brilho como o ouro segura. E olha, antigamente, né, tempo atrás aí, era tudo feito realmente com moeda antiga. Alguns até fazem, né? Alguns até fazem, né? Conheço aqui alguns amigos meus que trabalham com esse tipo de material. Pega lá a moeda, fura, coloca no torno, usina aquilo, bate no tribulé até virar. O acabamento não fica lá grandes coisas, mas faz de moeda antiga. Só que isso aqui invadiu o mercado. Quando o ouro subiu muito, pouco antes da pandemia, o ouro subiu, né, uma escalada enorme de preço. E aí as pessoas queriam continuar casando, e aí tinha que ter umas alianças. Só que não estava dando conta de pagar. E aí muitos ourives migraram então para trabalhar com esse tipo de metal. Só que aí cresceu muito. Então as pessoas conseguiam vender umas alianças de moeda com uns preços até bacanas, né? Até melhor do que a prata. Só que aí a coisa invadiu o mercado e muitas pessoas passaram a usar vários tipos de ligas e falar que é moeda antiga. Até mesmo latão. O que as pessoas passaram a fazer? Fazer fundição de latão e falar, é moeda antiga. O cara faz quantas toneladas você quiser de liga de moeda antiga. Olha, será que tem tanta moeda assim solta por aí, nesse mundo, para a pessoa conseguir fazer tanta moeda antiga assim? Se você for aí no Facebook ou for no Google mesmo, pesquisar lá, o cara vende para você lá quantos quilos você quiser desse material, né? Tanto em lingote, quanto em joias já prontas, porque faz tudo na fundição. Mas a liga não é uma liga propriamente mais de moeda. Já fez ali uma mistura total naquilo ali. Então vamos passar aqui pela moeda antiga. Você consegue fazer a liga da moeda antiga? Bom, se você fizer uma pesquisa lá, para mim não interessa aqui, eu não trabalho com esse tipo de material. Mas se você fizer uma pesquisa lá, quais são os componentes que compõem aqui o material da moeda antiga, e pegar lá e juntar esses metais, você até consegue fazer uma liga, né? Até consegue fazer uma liga. Vai saber que liga é essa? Qual que é as proporções exatas? Muito difícil. Dentro da prata e do ouro a gente consegue proporções exatas, né? Que toda vez que você ligar com a mesma proporção, vai dar a mesma coisa. Então se você ligou o ano inteiro lá o ouro com uma determinada proporção de prata, determinada proporção de cobre, você vai ter a mesma cor o tempo todo. Ligando moeda, você vai comprar de um fornecedor e vai te fornecer um pouco de latão, o outro vai fornecer uma outra liga. É uma bagunça generalizada. Isso aqui não tem não tem muito parâmetro isso aqui, tá? Então alguns falam moeda, mas estão vendendo aí até latão já como moeda. Dá para fundir moeda antiga? Uns dias atrás agora, uma pessoa lá do nosso grupo até mandou lá, Ailton, tô tentando fundir aqui, não funde de jeito nenhum. Aí tá lá a foto, mandou para mim a foto. Uma moeda dentro do cadinho,
e ele lá com uma maçariquinho orca lá dando fogo. A moeda estava incandescente, vermelha, né? Muito vermelha e não fundia. Eu falei, cara, você não vai conseguir fundir isso. Com o maçarico pequeno você não consegue fundir isso aqui. Tá? Não consegue fundir, com certeza. Para laminar, fundiu lá no maçarico de oxigênio lá, gastou oxigênio doidado para fundir, mas fundiu, fez um lingote. Dá para laminar? Até dá para laminar, você pode até usar o laminador. Só que é um metal muito poroso, um metal duro, um metal ressecado. Também você vai ter problema, né? Você vai ter problema, assim como o cobre. Você vai ter problema lá na hora de laminar. Você não vai ter fios perfeitos. Mas como é que os camaradas então conseguem fazer as alianças que ficam até bem perfeitas lá e vendem no mercado, tá vendendo aí adoidado? Olha, muitas vezes essas alianças são feitas em outro processo sem ser de laminação. Como eu disse, ou faz virando uma moeda mesmo, né? Ou faz no processo de fundição por cera perdida. Ou seja, faz o molde de uma aliança, é um processo caro. É um processo caro e não é disponível para quem quer montar uma pequena oficina de joia. Mas faz um molde de uma aliança e leva dentro no gesso e faz todo um processo de fundição por cera perdida. E aí dá para fazer uma aliança. Ou até tem um equipamento que funde em sistema de coquilhas, né? Que são algumas pecinhas de metal, onde faz ali um vácuo e aí despeja o metal quente. Aí faz uma arruela. Se você for procurar também nos grupos de Facebook ou na internet, você vai encontrar as arruelas feitas de moeda antiga. Bom, o fornecedor está te falando que é de moeda antiga. Agora, qual metal que ele vai te entregar? Não dá para ninguém garantir. Vai te entregar um metal amarelo lá que vai falar que é moeda antiga. E você vai passar isso para frente como se fosse moeda antiga. Então, as pessoas que trabalham com o sistema de coquilha, às vezes, eles já vendem as arruelas de metal amarelo falando que é moeda antiga. Para laminar, não vai compensar. Você não vai conseguir fios muito perfeitos. Mas dá para você usar o laminador. Se você conseguir, beleza. Dá para fazer os fios lá na fieira? Dá. Você pode usar porque é um metal que não é duro como o aço, né? O aço você não pode passar de jeito nenhum. Mas você pode passar que pela fieira não vai estragar o seu equipamento. Não vai ter fios muito perfeitos porque a laminação não vai ser perfeita. Dá para soldar? Bom, essa aí é uma pergunta que eu recebi, né, há poucos dias. Ailton, como é que solda moeda antiga? Falei, cara, é um problema maior do que soldar latão. Porque a solda de latão ainda tem lá aquelas varetas lá que encontram lá nos materiais, nas lojas de material de elétrica, de ferragens e tudo mais. Agora, de moeda não tem. Se for soldar com latão, com a vareta de latão, vai dar diferença da cor. A não ser que você comprou latão achando que é moeda antiga. Aí vai dar a mesma cor do latão. Então, assim, não tem no mercado quem venda uma solda de moeda antiga. Porque não é um metal que tem grande consumo. E aí você tem que fazer um monte de pesquisa aí, você tem que fazer vários testes você mesmo para chegar aqui numa solda, para soldar moeda antiga. Aí, mas eu já vi várias correntes aí que o pessoal faz de moeda antiga, os elos são todos soldados. Cara, provavelmente não são apenas de moeda antiga. Talvez seja de latão ou de alguma outra liga amarela. Porque já olhei, não se encontra solda de moeda antiga. E acabamento? Bom, dá para você fazer o acabamento. Todo o processo de acabamento dá para você utilizar aqui nas moedas antigas. Então, se você comprou lá as arruelas e resolveu fazer o acabamento, você vai conseguir polir, você vai conseguir lixar, você vai conseguir passar no torno, se você quiser fazer uma aliança trabalhada. É um metal macio, dá para se trabalhar dessa forma. Compensa? Para mim, no meu entender, não compensa. Você vai ter uma trabalheira toda para vender um par de alianças aí que se parece, né, visualmente parece com ouro, porque está amarelinho na hora de entregar para o cliente, mas que não vai ter lá nenhum valor agregado. Você vai vender isso aqui muito barato, mais barato do que as de prata. Bom, concluindo aqui então, né, final das contas aqui, o que se deu para isso tudo aqui, né? Dá para utilizar então alguns metais desses durante o processo, que é os processos utilizados para estar fazendo as joias de prata e de ouro. Alguns metais desses dá até para utilizar as mesmas ferramentas, os mesmos equipamentos.
Bom, mas aí agora tem um detalhe muito interessante. E a valorização disso tudo aqui? Dá para se comparar com a prata e com o ouro? Não dá. Não dá para se comparar nem com a prata e nem com o ouro. E olha, você vai ter muito mais trabalho para estar fazendo todo esse processo e não vai conseguir um preço nem próximo da prata e do ouro. E olha, pior, você não vai ter clientes satisfeitos. Por quê? Tudo isso aqui não é joia. Tá? Todos esses metais que você trabalhar aqui, por mais que você queira falar, não, eu faço joia de latão. Cara, você não está fazendo joia. Por quê? As joias são feitas em metais nobres. Esses metais não são nobres. Então você não pode dar um nome. Ah, cara, eu faço, mas eu coloco o nome que eu quero. E aí eu falei que a minha joia vai ser joia. Mas o seu cliente não vai receber isso como uma joia. Ele não vai encarar isso como uma joia. Ele não vai guardar com o mesmo carinho que guarda uma peça de ouro, que guarda uma peça de prata. Então, a valorização é muito diferente. Você vai ter o mesmo trabalho, você vai correr o risco, ou mesmo não, né? Você vai ter um trabalho ainda maior, porque tudo que para fundir demora mais. Para laminar é pior. Para dar acabamento é pior. Depois do acabamento tem que dar banho. Ou seja, se você for montar uma estação de banho na sua pequena oficina, já era, né? Aí você já perdeu de vez. Então você vai ter que terceirizar a parte de banhos. E se você for terceirizar isso aí, o custo vai lá em cima. E com o custo alto você não consegue, às vezes, concorrer com as peças nem de ouro. Às vezes você vai ter uma peça aqui feita de latão, de cobre, de moeda antiga, e vai querer vender a preço, mesmo preço que os ourives estão vendendo uma peça de ouro. E aí o cliente vai falar, cara, mas por esse preço aí eu compro de ouro. Ou seja, você vai ter uma trabalheira louca e não vai conseguir valorizar nem a joia que você está fazendo e nem o seu trabalho. O que é pior, né? Você não vai conseguir valorizar nem o seu trabalho. Às vezes a pessoa entra até numa depressão aí, né? Cara, eu trabalhei feito louco naquela aliança. Virei moeda lá, bem martelada, dia e noite. Trabalhei o dia inteiro para fazer aquele par de aliança de moeda, porque estava muito difícil de laminar, estava muito difícil de virar aquela moeda. Para furar aquilo foi um Deus nos acuda. E na hora que eu fui entregar, que eu fui cobrar da pessoa R$100, a pessoa falou, não, mas esse negócio de moeda aí, isso aí é 30, 40 reais. Ou seja, não dá para pagar nem o transporte, né? Não dá para pagar nem a energia sua, não estou falando a energia da sua oficina, não. A energia sua que você gastou, não dá para pagar. Mas por que tem gente fazendo isso aí? São aventureiros que às vezes não têm uma oficina de ourives. Estão fazendo isso no fundo de quintal, de qualquer forma, de qualquer maneira, e tentando colocar isso aí no mercado. Então, se você quer realmente faturar, né, quer entrar para o ramo da ourivesaria e faturar fazendo joias, vem então para o ouro e para a prata. Para usar aqui esses processos, você vai ver que vai conseguir valorizar o seu trabalho, vai ter peças mais valorizadas, né, suas joias vão ser mais valorizadas, vai ter clientes muito mais satisfeitos. Faturamento então nem se fala. Bom, o vídeo foi esse. Se foi interessante para você, deixa aí o seu like, deixa aí a sua curtida. Não esqueça de compartilhar com algum amigo aí que está querendo entrar para a ourivesaria ou que está fazendo aqui esses tipos de joias e estão perdendo dinheiro, né? Estão perdendo faturamento, estão perdendo tempo. Não esqueça então de compartilhar com essas pessoas. E deixa também para mim aí o seu comentário. Para mim é muito importante saber o que você está pensando sobre tudo isso aqui que eu falei. Tá bom? Deixa isso para mim aí e a gente se vê no próximo vídeo.